Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos juntos estudando as lições bíblicas de escola dominical. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 9 deste terceiro trimestre de 2018. Estamos estudando sobre adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. A revista desse terceiro trimestre está sendo, ou foi comentada, pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. E nós estudaremos a lição de número 9, do dia 26 de agosto de 2018. O título da lição é Jesus, o Holocausto Perfeito. O texto áureo está em Hebreus capítulo 10, o versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, a oblação é o sacrifício de holocausto feito pelo corpo de Jesus Cristo de uma só vez. Se não me falha a memória, há 2 trimestres atrás, estudamos a carta aos Hebreus e aprendemos sobre isso, o sacrifício de Jesus, que foi feito de uma vez por todas. Ele não ofereceu o sacrifício por si, porque não tinha pecados, mas a si mesmo se ofereceu como sacrifício por toda a humanidade. Verdade prática. Os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Objetivos da nossa lição, o objetivo geral, enfatizar que os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno. Objetivos específicos. Primeiro, mostrar que o holocausto é o sacrifício mais antigo. Segundo, discutir a respeito do holocausto na história de Israel. E terceiro, compreender que Jesus Cristo é o holocausto perfeito. Ponto central da lição. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus. E a leitura bíblica em classe, que está em Levítico capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, que nos diz da seguinte forma: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave. Então, o texto está nos falando sobre oferta de holocausto. E o texto está nos falando também sobre oferta pelo pecado. Nós vamos ver que havia uma distinção pequena. Uma coisa é certa, tanto a oferta pelo pecado quanto a oferta de holocausto tinham que ser plenamente queimada. A palavra holocausto vem de 2 termos gregos, holos mais kaustos, que quer dizer queimar por inteiro. Então, o sacrifício pelo pecado tinha que ser também queimado no altar de holocaustos. Mas havia também a oferta de holocaustos, que o sacerdote tinha que colocar todos os dias sobre o altar.
Então, se não tivesse oferta pelo pecado, para manter o fogo do altar de holocaustos aceso, o sacerdote colocava uma oferta de holocaustos. Nós vamos ver a distinção dessas duas ofertas daqui a pouco dentro do contexto da nossa lição. Na nossa introdução, o pastor Claudionor de Andrade nos coloca que o holocausto tinha que ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Então, o que o judeu precisava entender é que ele estava oferecendo um holocausto ao Senhor, uma oferta pelo pecado, porém, haveria de acontecer no futuro o holocausto perfeito, que era o holocausto do Messias. Israel não entendeu isso é certo, eles não compreenderam isso. Mas quando nós olhamos para o tabernáculo, fazemos um estudo do tabernáculo minucioso, nós vamos entender que tudo aquilo que está no tabernáculo aponta para Cristo. Há uma tipologia de Cristo em cada móvel do tabernáculo, cada oferta, cada ofício que os sacerdotes tinham que oficiar no tabernáculo, tudo isto apontava para o próprio Cristo. Então, o sacrifício de holocausto tinha que ser feito com os olhos no Calvário. Repito, Israel não entendeu isto, mas hoje nós podemos compreender. Primeiro ponto fala sobre o holocausto, o sacrifício mais antigo. Definição de holocaustos, como nós já falamos, quer dizer queimar por inteiro. Era um sacrifício onde a vítima era inteiramente queimada. Então, o holocausto era o primeiro e o mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento. Por quê? Porque nesse altar de holocausto, o primeiro sacrifício que era feito era a oferta pelo pecado. Como eu disse, havia também o holocausto. Se a gente lê Levítico capítulo 9, quando Deus acendeu fogo no altar de holocausto, a Bíblia diz que Moisés e Arão entraram na tenda, saíram, abençoaram o povo, ofereceram sacrifício pelo pecado e ofereceram sacrifício pelo holocausto e sacrifício de oferta pacífica. E a Bíblia diz que saiu fogo diante de Deus e acendeu o altar de holocausto. Naquela situação, nós vemos que esse holocausto que o pastor Claudionor de Andrade trata aqui nesse primeiro ponto da lição, é o sacrifício pelo pecado, que era oferecido no altar de holocausto e queimado por inteiro. Por que ele era o mais importante? Porque ele é que abria o caminho para o ofertante. Por causa dos seus pecados, o ofertante oferecia esse sacrifício e tinha os seus pecados perdoados. Ou seja, sem ter os seus pecados perdoados, é impossível se aproximar de Deus com ofertas pacíficas, com holocausto, que é a oferta de consagração da sua vida. Então, o holocausto, sacrifício de oferta pacífica, era o primeiro e mais importante sacrifício do culto levítico. Segundo parágrafo do primeiro ponto, objetivos do holocausto: tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel. Primeiro, tornar o homem propício a Deus, porque os pecados eram perdoados ali. E aprofundar a comunhão de Israel, que fala da sua consagração a Deus. Então, o holocausto tinha esses dois aspectos. Como eu disse, primeiro era oferecido o sacrifício pelo pecado e oferta de holocaustos. O sacrifício pelo pecado, também no altar de holocaustos, era queimado por inteiro. Isto abria o caminho para o ser humano, propiciava, tornava o homem propício a Deus. Porque Deus sempre foi propício ao ser humano. Isaías fala sobre isso. Ele diz assim para Israel: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías não diz os vossos pecados separam o vosso Deus de vós. Ele diz separam vós do vosso Deus. Porque é o ser humano que foge. Foi assim desde o Éden. É o ser humano que peca e se afasta. Deus está sempre propício ao homem. O homem nem sempre está propício a Deus. O que nos torna propícios a Deus? Hoje, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. No Antigo Testamento, o sangue de animais que era derramado e cobria os pecados do povo, e o povo podia se aproximar de Deus com a mente tranquila, com o coração puro, se envolvendo com a presença magnífica de Deus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a tipologia do holocausto. Essa tipologia apontava para Cristo.
O holocausto é um tipo de Cristo, o Cordeiro de Deus que seria morto pelo pecado do mundo. Esse holocausto tinha que ser queimado por inteiro. Isso tudo fala de plenitude. Quando nós olhamos para Cristo, que é o antítipo, né? Se o holocausto é o tipo, Cristo é o antítipo. Quando nós olhamos para Cristo, o antítipo do holocausto, nós vamos perceber que esta plenitude para a qual apontava o holocausto se cumpre na vida de Cristo. Cristo se encarna, foi plenamente humano. Cristo entrega realmente a sua vida plenamente morto sacrificialmente. E Cristo ressuscita com todo o poder nos céus e na terra, plenamente restaurado, plenamente transformado, plenamente divino novamente. Então, na vida de Cristo ocorre toda a plenitude para a qual o holocausto apontava. Por isso o holocausto é um tipo e Cristo é um antítipo. Segundo ponto, o holocausto na história de Israel. Primeiro parágrafo, holocausto no período dos patriarcas. Noé ofereceu o sacrifício de holocausto. Abraão também ofereceu o sacrifício de holocausto. Abel ofereceu o sacrifício. Né? Então o holocausto já era um sacrifício que era oferecido. Uma das considerações que nós faremos no final da aula, eu já até posso fazer agora de uma vez, aquelas considerações que a gente sempre deixa para fazer lá no final, é que o holocausto era oferecido nas civilizações antigas. Talvez o sacrifício, reconhecidamente o sacrifício mais antigo do mundo. Sacrifício de holocausto, que era colocado sobre um altar. Deus disciplinou isso. Deus disciplinou isso na história do povo de Israel. E Deus mostrou que isso tinha que ser feito por fé. Lá nas civilizações pagãs, o holocausto, até de vítimas humanas, era oferecido para aplacar a ira dos deuses. Aqui, com o povo de Israel, Deus disciplina isso. Primeiro, que Deus proíbe o sacrifício de vítimas humanas. Segundo, que Deus estabelece que deveriam ser animais oferecidos. Como nós já falamos aqui em 2 lições passadas, os animais que eram adorados pelos egípcios como deuses, agora são oferecidos a Deus como sacrifício. Então Deus estabelece que eles deveriam ser oferecidos, não para aplacar a ira de Deus, mas para perdoar os pecados, apontando para uma ação plena de Cristo, que era oferecer o seu próprio Filho, Cordeiro de Deus, para tirar os pecados da humanidade. Então, desde o período dos patriarcas, o holocausto já era oferecido. No período mosaico, no período da lei de Moisés, o próprio Deus instituiu, o próprio Deus disciplinou sobre essa questão do holocausto. Tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Ao contrário disso, eles corriam o risco, os judeus corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. Deus reformula então a questão do holocausto. O holocausto agora não é oferecido para aplacar a ira de um Deus. O holocausto agora não é oferecido na sua sublimidade por vítimas humanas. São animais do próprio rebanho que são oferecidos a fim de que o pecado da nação fosse perdoado por Deus. Então há uma reformulação de Deus nesse período mosaico. Segundo parágrafo, no período nacional. Então, ao aproximar-se do Senhor com uma oferta queimada, o crente hebreu mostrava, através desse rito, a sua disposição de entregar não somente a vítima ao Senhor, como também a si mesmo. O que acontecia nesse período nacional? A vítima que estava sendo entregue era, na verdade, uma vítima que substituía o pecador. Como disse no texto da leitura bíblica em classe que lemos, o pecador chegava com a vítima na porta do tabernáculo, colocava a mão sobre a cabeça da vítima, simbolicamente o pecado do ofertante passava para aquela vítima e aquela vítima era imolada. Aquela vítima era morta e entregue, queimada no altar de holocausto. Então esse ato de colocar a mão sobre a cabeça da vítima e fazer tipologicamente essa transferência dos pecados para aquela vítima e a vítima ser morta, isto aponta para uma disposição do ofertante de entregar também a sua própria vida.
Meus queridos, o que os judeus não entenderam no Antigo Testamento foi justamente isto. Foi justamente essa questão, que o que eles faziam era tipológico. Na verdade, o que Deus queria era algo maior, algo mais sublime. Isto apontava para Cristo, Cordeiro de Deus. E eles precisavam entender isto. Desde Abraão, Deus apontou esse significado tipológico. Quando Abraão vai para oferecer Isaque, e o Senhor brada e diz: Abraão, não faça isto, olhe para trás de ti. A Bíblia nos diz em Apocalipse que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quando Deus diz para Abraão: olhe para trás de ti, Deus está dizendo: antes de Isaque, eu já provi um cordeiro para ser morto, substituindo Isaque, mas que terá o poder de aniquilar, de expiar verdadeiramente os pecados da humanidade. Aí o Senhor diz para Abraão: olha para trás de ti, já tem aí um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. Isto fala do próprio Cristo. Então tudo isto, todo esse sacrifício de holocausto apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, no período nacional, os judeus precisavam entender isso. E, na verdade, eles não compreenderam. Porém, hoje nós temos este ensinamento para a nossa vida, que nos faz entender que Cristo é a plenitude daquilo que aconteceu lá. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Lá era a sombra. Em Cristo nós temos a essência, a substância. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Primeiro parágrafo fala sobre a encarnação de Cristo. Em Cristo, eu fiz essa anotação, que em Cristo se cumpre os 3 critérios da vítima para o holocausto. A vítima tinha que ser do próprio rebanho do ofertante, tinha que ser uma vítima de no máximo 1 ano de vida e uma vítima perfeita, sem defeitos físicos e sem manchas. Quando Jesus se encarna, ele está cumprindo esses requisitos. Ou seja, para ele ser tomado como nosso substituto, ele tinha que ser tomado dentre o seu próprio povo, dentre os seres humanos. Então ele se encarna para viver a plena humanidade. Então ele agora está entre os seres humanos, vivendo, ele é Deus, mas vivendo tão somente como ser humano para cumprir esse requisito. Ele vai ser tomado do próprio rebanho. Não é Deus que vem e morre no Calvário. É Deus que vem e se encarna. E este homem que está encarnado, esse Deus que está encarnado, ele vai ao Calvário como homem e morre, ou seja, tomado do nosso próprio rebanho. Viveu a nossa humanidade. O segundo critério tinha que ser uma vítima nova. Então Jesus Cristo vem, aos 30 anos ele inicia o seu ministério, porque era o momento culturalmente que o homem podia ser mestre, e ele desenvolve o ministério durante 3 anos. Durante 3 anos, ou seja, ele é um sacrifício novo. Ele é um sacrifício novo, é um sacrifício para aquele tempo, que vai perpassar toda a história. Mas ele é um sacrifício novo. Então ele cumpre o segundo requisito. O sacrifício tinha que ser novo. Do próprio rebanho, tinha que ser novo. Mas o sacrifício tinha que ser perfeito. A vítima tinha que ser perfeita. E Jesus, então, cumpre também esse requisito. Ele é o homem perfeito, que não pecou, que não falhou, e cumpre, então, este requisito. A vítima tinha que ser tomada do próprio rebanho, a vítima tinha que ser nova e a vítima tinha que ser perfeita.
Então, a encarnação de Cristo cumpre esses 3 requisitos da vítima para o holocausto. Segundo parágrafo do 3º ponto. O sofrimento de Cristo, na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reunia em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifício do livro levítico. A vítima sofria ao morrer. Ela sofria ao morrer. Jesus Cristo reuniu todos estes sacrifícios, holocaustos, cumprindo todas as ofertas do sacrifício, porque ele sofreu, aquele sofrimento, tem um livro, me falha a memória agora o nome do autor, mas chama Um Médico Descreve a Crucificação de Cristo. Ele vai falar por que da coroa de espinhos, por que dos cravos nos pés, por que de cada ato, por que daqueles julgamentos. Charles Swindoll também escreveu uma série de livros chamado Série Heróis da Fé, e no livro que ele fala sobre Jesus, ele retrata os julgamentos de Jesus, as injustiças do julgamento de Jesus. Só para começar, não podia ser julgado à noite, Jesus foi julgado à noite, as injustiças desse julgamento. Tudo isso aponta para o sofrimento. Todo esse suplício da via dolorosa e do Calvário aponta para o sofrimento de Cristo, a fim de que nele estivessem reunidas todas essas ofertas, oferendas sacrificiais que haviam lá no Antigo Testamento, estão agora repousando sobre Cristo e ele vai cumprir todas elas, para nos fazer entender que ele é a plenitude do Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E o 3º parágrafo desse 3º ponto, a morte e ressurreição de Cristo. Com a ressurreição, Jesus planifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Por quê? Porque a vítima era imolada no altar de holocausto, ela era sacrificada e ela não ressuscitava. Ela não ressuscitava. Primeiro, ela não ressuscitava porque era uma vítima que estava substituindo um ser humano imperfeito. E era uma vítima também que não tinha perfeição no aspecto espiritual para aquilo. Fisicamente tinha que ser perfeita, mas aquele sacrifício ele apontava para Cristo. Ele não era perfeito em si mesmo. No caso de Cristo, Jesus ressuscita primeiro, porque ele era perfeito em todas as esferas. Ele não pecou. Segundo, porque ele não foi oferecido por alguém. Ele foi oferecido de forma substituta, mas ele a si mesmo se ofereceu. Então, quando ele a si mesmo se oferece e sendo perfeito, ele é ressuscitado pelo Pai. E Paulo diz isso enfaticamente, que Deus ressuscitou a Cristo e ele também ressuscitará os nossos corpos mortais. Então, o próprio apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa pregação. Porque se ele não houvesse ressuscitado, era só mais uma vítima que estava sendo imolada. Mas ele ressuscitou para nos dar vitória sobre todas as coisas. Em Cristo, nós também somos vitoriosos. A morte foi vencida, o pecado foi vencido, o inferno foi vencido. Ele venceu durante toda a sua vida. O Calvário foi vencido em Cristo. E ele, então, após vencer todas essas coisas, ressuscitou, foi assunto ao céu e abriu-nos o caminho, abriu-nos a porta. Tem um hino da harpa que diz isso, né? Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Então, essa morte e ressurreição de Cristo aponta para essa perfeição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que Jesus é realmente o holocausto perfeito. Algumas considerações que são importantes fazermos, aqui já chegando ao final da nossa aula. Primeiro, eu vou repetir, mas eu já disse agora há pouco, o holocausto já era oferecido nas civilizações antigas, mas Deus disciplina para o seu povo. Deus reformula, dá uma nova visão deste holocausto, um novo propósito para o holocausto. E este holocausto aponta para a pessoa de Cristo, mostrando que o ofertante, através da oferenda daquela vítima, ele está demonstrando uma disposição
de oferecer também a si mesmo, porque naquela vítima está representado o ofertante. Os pecados do ofertante estão representados naquela vítima e isso demonstra a postura do ofertante também de oferecer a si mesmo. Segunda consideração, o holocausto fala de uma vida consagrada a Deus de forma plena e contínua. No altar de holocausto, o fogo tinha que queimar 24 horas por dia. O Senhor disse isso, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, como eu já disse, a palavra holocausto significa holos mais caustos, queimar por inteiro. E fala de uma vida totalmente consagrada a Deus. Queimar por inteiro. Tudo na nossa vida tem que ser consagrado a Deus. Todas as áreas da nossa vida. Mas o fogo queimando 24 horas por dia no altar de holocausto fala também de uma vida continuamente consagrada a Deus. Então são duas coisas distintas aí. Primeiro, uma vida totalmente consagrada a Deus. Segundo, uma vida consagrada a Deus em continuidade, continuamente consagrada a Deus. Isto é um ensinamento, uma representatividade para nós do sacrifício de holocaustos lá no culto levítico. Terceiro fato a ser considerado. Hoje, precisamos nos oferecer como sacrifício vivo, pois Cristo já morreu. Quando Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque nós não precisamos mais tirar a nossa vida, porque Cristo já fez isto por nós. E, aliás, ele fez de forma plena, inclusive vencendo a morte. Aí Paulo vai dizer, olha, o que Deus quer agora é que nós ofereçamos o nosso corpo. Isso é um princípio de Cristo. Cristo ofereceu-se a si mesmo. Aí Paulo diz, como que apontando, né? Romanos 12 está como que apontando para Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, como Cristo fez, ofereceu-se a si mesmo, ofereçam também vós a vós mesmos. Mas aí Paulo diz, porém não precisa ser um sacrifício morto, porque Cristo já morreu representando a todos nós. Vocês precisam se oferecer a si mesmo. Esse é um princípio de Cristo. Voluntariedade. Mas ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. Vivo. Santo e agradável a Deus. Ele está dizendo, não tirem a vossa vida porque isso não vai agradar. Vocês agradarão a Deus oferecendo os vossos corpos como sacrifícios vivos. Nós oferecemos porque Cristo também ofereceu. Mas ele já morreu por nós, ele nos representou. Aí Paulo diz, então ofereçam-se a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquilo que é vivo, aquilo que é santo, é o que agrada a Deus. Para que experimenteis. Aí ele mostra o porquê, a finalidade. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Olha, se o sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus, a resposta de Deus é uma vontade boa, perfeita e agradável. Quarta consideração a se fazer. O holocausto era o primeiro desafio ao passar pelo portão do tabernáculo, ou seja, era o caminho. O portão do tabernáculo era conhecido como o caminho. O que eu quero que você entenda? Que ao entrar no portão do tabernáculo, a primeira coisa que o sacerdote deparava era com o altar de holocausto. Isso quer dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer ao receber a Cristo como Salvador, ou entrar pelo caminho, porque ele disse eu sou o caminho, é matar a carne. No altar de holocausto é o lugar onde a carne morre. Tem pessoas que não conseguem vencer este obstáculo, porque não entregam a sua vida diante de Deus no altar de holocausto. É o lugar do sacrifício, é o lugar de matar a carne. Era o primeiro desafio ao adentrar o portão do tabernáculo. Este é o nosso maior desafio, vencer a nós mesmos, vencer a nossa carne. Mas Deus nos dá condições de vencer. Deus nos dá força, poder para vencer o pecado. Quinta e última consideração. No altar de holocausto ocorria a morte da carne. E a morte da carne promove um culto genuíno. Um culto genuíno.
O tabernáculo, como estamos estudando esse trimestre, ele nos ensina sobre o culto levítico. É uma expressão cultica. O tabernáculo nos ensina uma expressão cultica lá no Antigo Testamento. Para que nós tenhamos um culto verdadeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar pelo caminho que é Cristo. E isto tem que trazer um resultado, uma consequência sobre a nossa vida: matar a carne. Enquanto a carne estiver viva, nós não teremos condições de apresentar a Deus um culto verdadeiro e um culto genuíno. Porém, se a carne estiver morta, nós apresentaremos a Deus o melhor culto de toda a nossa vida. Meus queridos, que belos ensinos nós temos a partir do culto levítico, a partir dessa expressão cultica no tabernáculo. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos realmente matar a carne todos os dias, que o altar de holocausto seja o primeiro lugar que nós passemos para que a carne morra e o nosso culto seja um culto verdadeiramente agradável a Deus. Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença mais uma vez. E na semana que vem estudaremos a lição de número 10. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Que Deus prospere a sua casa, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.